Eu vou fazer a mesma coisa que fiz na outra, eu vou dar um intervalo, vou fazer uma palavra aqui extra. Já vem ela com o extra dela. Vou dar uma palavra extra para depois entrar no assunto aqui, viu? Vocês escaparam aqui no PNL, eu não falei desse assunto, mas ele é muito importante. E aí eu vou falar. Porque todo o ministério já conhece a fama da apóstola Nascimento, a mulher que não deixa o jovem beijar na boca. Meu Deus, o jovem que não vai beijar na boca, no nosso ministério, tem, acho que dezenas de jovens que estão namorando do jeito que eles nem entendem, mas eles sabem que estão debaixo de desobediência, porque a ordem continua, desde quando nós assumimos o ministério, que a ordem é essa, porque Deus entrega para cada um o que Ele entrega para a gente. Quando Ele entrega o ministério, é para a gente passar o que Ele entregou. Então, de família, eu entreguei, estou entregando aos poucos, né? Porque foi o que Ele passou. E quem quiser ver minha família, vai ver, porque é aquele que ensina o que fez e o que está fazendo, não tem condenação. Agora, ensinar o que não faz. Então, pode me visitar e pôr na casa dos meus filhos, para verem que o estou sendo família é aquilo que eu recebi do Senhor. E agora, vou também passar um ensinamento que eu recebi do Senhor. Não é? Recebi do Senhor. Quando eu estava novinha, eu aceitei Jesus com 7 anos, e eu estava na base até os meus 17 anos, eu tinha isso no meu coração, porque Deus tinha me entregue, não foi o menino que me entregou, que o namoro tinha que ser sem beijo na boca, não tinha beijo na boca. Ninguém tinha me ensinado isso, pessoas não tinham falado isso, mas no meu coração o Espírito Santo mostrava isso. Mas a gente não vê ninguém falando, a gente pensa que da nossa cabeça que não vale a pena pôr em prática aquilo, porque é ideia minha, ninguém faz isso, todo mundo beija, minhas colegas, naquele tempo as colegas já pelas esquinas, escondidos dos pais, já se beijavam na boca. Saia da escola a gente encontrava, já via pelo caminho, mas tinha aquela coisa que, a coisa que o Espírito Santo mostrou que não era correta. E aí, o tempo foi passando, cheguei aos 17, sem ter experimentado o beijo na boca. E foi aos 17 que eu me batizei, aí que eu fiquei firme mesmo, porque de 7 anos até os 17, eu não fiquei bem firme porque minha mãe não frequentava. Minha mãe aceitou, mas não podia frequentar por causa do meu pai. Então, mas minha mãe tinha um exemplo para dar para mim. Todos os dias ela sentava, lia a Bíblia, orava. Então manteve aquela chama, né, com aquela palavra dentro de casa. E aí veio uns vizinhos para nós, para nossa rua, que eram crentes. Aí eu pedi permissão à minha mãe para ir com eles. E aí comecei, voltei, porque eu aceitei com 7. Voltei, e minha mãe, pouco tempo depois, também voltou. Meu pai concedeu, quando viu a filha com 17 anos, tomou gosto também. Aí deixou minha mãe, ficou todo mundo. O resultado, até aí estava tudo beleza, né? Eu conservando a ideia do Espírito Santo, de não namorar beijando na boca. Aí, um discípulo, naquele tempo não chamava de discipulador, chamava, alguém estava me evangelizando, né? Quem estava evangelizando, o que chama de consolidação? Naquele tempo a gente não chamava assim. Então ele estava me consolidando. Que eu aceitei com 7, mas não fiquei firme na doutrina, dentro dos cultos. E dentro de casa eu tinha a leitura da Bíblia, minha mãe não sabia explicar direitinho, aquela leitura para ela mesma, e eu ficava vendo ali. Aí o resultado, essa pessoa que me consolidava, que não era esse nome, mas era isso que ele está fazendo, o casal, eles conheciam um homem que era de infância, gente de consideração deles, da terra dele nada, era de Serrinha. E era de consideração aquela coisa, porque é criado junto, tem fazenda junto, tem roça junto, tem plantão junto, aquela coisa. E esse homem estava nessa idade de 33 anos e não estava casado. Já tinha tido seus namoros, né? Porque eles não ficam sozinhos, mas não casou. Aí o resultado, esse homem, esse casal que me consolidava, amavam esse homem, gostavam dele, achavam o procedimento dele bom, e eles não tiveram sabedoria que procedimento bom não é salvo, não é por causa disso. Ele não tinha salvação, ele não tinha aceitado a Jesus, mas era todo aquele bom caráter, né, dentro
padrão do mundo era um bom caráter, né? Aí o resultado, ele fez tudo para poder esse homem, eles gostavam de mim, o casal gostava de mim, e achou que era o presente que ele tinha que dar para esse amigo de infância, sei lá de quando era. E aí eu mandei me direta, ele mandou esse homem comprar terreno na mão do meu pai, mandou não, ele disse que meu pai tinha terreno, estava loteando e já era para poder ele ir, para poder me ver, me conhecer. E eu sem saber que estava caindo uma cilada. Aí ele chegou lá para comprar quem estava, eu. Aí recebi, mas não deixei entrar, que não estava. Meu pai perguntou para o meu pai se ele estava vendendo, mas tem os lotes aí, mas só com ele e tal. Mas ele já olhou e eu já olhei, gostando. Aí lá se vai. Ele voltou do outro dia, né? Mesmo sabendo, ele não estava em casa, voltou. E aí, depois que ele veio da outra vez, tornou a olhar, e aí já sabe, né? Pediu. Naquele tempo tem que pedir para namorar. Pediu para namorar. E começou o namoro. Ele não era crente, só tinha um bom caráter, vamos dizer assim. Um bom caráter, mas não era crente. Mas o homem achava que não tinha problema, porque era um bom caráter. Falta de sabedoria, né? Resultado. Meu pai consentiu e tudo estranho, né? Que eu dizia que não ia, dizia dentro de mim, já estava certa que não era para beijar na boca, mas é tudo estranho como os pais faziam, né? Na minha época, não sei, hoje em dia como é que eles fazem. Marca o cantinho e o horário que vai ficar. Então, de tal a tal hora, até, digamos assim, eu não me lembro bem não, mas era um tempinho curto, acho que não passava de 8h30, sei lá, eu sei que tem um lugarzinho que a mamãe que diz, amiga, vocês sentam aqui, que ele é a casa, o pessoal lá andando, ativo, né, todo mundo lá, meus irmãos, meu pai, e eu naquele cantinho ali. Agora, para que botar de cantinho? Não podia ficar todo mundo logo junto, né? Botando no cantinho, fico de lá, às vezes os pais ficam meio espertos de lá olhando, mas botando no cantinho, quer dizer, ele está empurrando para o abrasamento e ao mesmo tempo olhando. Se não é para abrasar, então senta todo mundo na sala, conversa, na saída dá um beijinho na testa e vai embora. Correto é isso, né? Mas não, bota no cantinho. Aí só que, graças a Deus, eu ainda estava com aquela ideia viva dentro de mim. Então eu pegava a Bíblia, né? Mesmo sem ninguém mandar, não foi meu pai que mandou, nem minha mãe. E eu dizia, ok, amigo dos meus discipuladores, não é crente, mas vai ter que ler a Bíblia comigo. E ficamos. Ele aquele tempo que ficava ali, eu botava a Bíblia, mas ele, tão sábio, 33 anos, mas ele sabia como conquistar, sabe? Lia mesmo, ficava lendo dele, ouvindo, quer dizer, comigo. E eu acho também para poder o amigo saber que ele estava andando direitinho, né? Passou um tempo de quase um ano nessa caminhada, Bíblia quando chegava lá em casa, ensaio de coral, ensaio de... E ele comigo, dada a mão, e ele dava a mão e já sentiu o negócio. Dá a mão e já sente o negócio assim, não é? Ou não é? Sente nada não é? Sente o negócio só em dar a mão, então, um negócio diferente só em dar a mão. Aí, meu Deus, já sei esse negócio assim, dá a mão, já sei esse negócio assim, meu Deus. Aí eu ficava, Deus está certo, Deus que a Espírito Santo está certo mesmo, imagina beijando na boca. Eu pensando, porque eu já estava entendendo que a Espírito Santo estava me dando essa ideia de não beijar na boca sem ninguém ter me ensinado. Aí andamos um ano assim, ele realmente era bom caráter, porque ele não me forçou nada. Quase um ano, não chegou um ano não, devia ser uns 9 meses, 10, por aí assim. E ele, desse jeito, não tinha falta de respeito à minha opinião, respeitando. Aí ele disse, já está perto, aí fui eu que achei que o negócio estava bunda da mão, senti aquele negócio sendo diferente. E aí eu disse, já vai casar, porque aí ressabe, né? Se não passou no meu tempo, se passasse, lembra que eu tenho 77 anos, e já passaram-se 60 anos, eu tinha 18, né? 61 anos. Não sou boa de matemática não, mas um tempão, né? Eu lembro que é um tempo bem diferente de vocês. Então, naquele tempo era assim, se passasse um ano, já tinha que casar, porque já gastou muito gás. Lá em casa já era luz elétrica, mas mesmo assim gastou muita luz elétrica, não podia mais demorar.
Aí eu, nessa conversa, nessa cultura, então eu disse, agora eu vou poder beijar na boca. Vou deixar de beijar minha boca. Vou vir com esse negócio como eu, porque não vê assim, imagina negócio como eu. Acredita que eu nem pude sentir o negócio certo mesmo, de tanto, porque aquilo era um chamado de Deus para levar as pessoas à santidade. Eu ia ser essa pessoa que ia comandar isso, né? Já era um chamado de Deus para isso. Então Deus já prepara a gente para aquilo, para a gente ser a primeira a praticar, para ensinar, né? Então, é tão forte o negócio que na mão eu senti mais prazer do que no beijo. Porque aquilo não era para eu fazer. Porque já era determinado para fazer. Na mão era uma coisa prazerosa, segurar a mão, aquela coisinha gostosa. Mas o beijo, eu ficava presa, sabe, com a pessoa? É como se tivesse pisado assim no freio, para por aqui, não vai sair para canto algum. Não podia sentir nada de que eu já sei como é, que eu estou casada, né? Sei como é o beijo, não podia sentir nada daquilo, porque não dava para sentir, e o Espírito Santo ficava, sei lá o que ele fazia, e parece que neutralizava tudo. Mas fiquei beijando assim mesmo, porque ele gostou de eu deixar beijar, e aí todo dia ele queria beijo. Aí todo dia ele queria beijo e eu fiquei escrava do beijo, mesmo sabendo que eu não podia ficar deixando avançar, não podia não, Deus não deixava, as pessoas não deixavam. Ficava um negócio assim diferente, como se fosse um freio. Mas ele gostando. Aí resultado, beijo na boca, né? Depois eu disse, esse homem com esse bom caráter, mas sem aceitar Jesus, que ele não faltava nada, culto, nem ensaio, nem nada. Mas sem aceitar Jesus não vai dar certo. Comecei a chorar pela madrugada, meu Deus do céu. Senhor, eu quero terminar com nada não, porque já estou beijando na boca, o Senhor não queria que eu beijasse minha boca, eu estou beijando. Daqui a pouco, por causa desse homem, misericórdia de Deus, ele não aceitou Jesus. E finalmente, eu tive um problema de saúde, garganta, que já era tireoide misturado junto. Então foi grave, teve que fazer a cirurgia em Salvador e não fiquei bem. Tive que ficar 1 ano sem estudar. Estava fazendo curso pedagógico. Aí fiquei 1 ano sem estudar, minha mãe aproveitou. Minha mãe viu o choro, mãe é viva, mas esperta. Viu o choro na madrugada orando. Eu quero terminar, Jesus, não tenho força. Eu tinha medo de me matar, porque 33 anos, eu com 18. Eu estava no final dos 17 anos, para 18 anos quando começou. E eu tinha medo, porque naquele tempo esses negócios, né? E o homem mais velho fica apaixonado, querer matar. Até hoje não existe isso, né? Aí eu ficava com medo de se esse homem me matar, porque ele está apaixonado, eu sabia que ele estava apaixonado. E aí eu fiquei naquele medo, aí chorava porque eu não tinha força, eu queria força, coragem para terminar. Nesse chororô, Deus ouviu, Deus abençoou que minha mãe entendeu, ou foi porque pelo Espírito Santo mesmo ela resolveu, logo que eu tinha parado aquele ano sem o estudo, né, parar de estudar, ela botou na casa de uma tia crente em Salvador. Uma pessoa da família, crente, lá em Salvador. Botou, quer dizer, vamos passar um dia lá com sua tia, Nazaré. Ela estava notando o meu sofrimento. Uma irmã mostra, vê tudo, né? Deus mostra para ela. Aí meu sofrimento estava grande, ela madrugada só chorando tudo. Ela, vamos passar um dia na casa da tia, me levou. Eu fiquei lá com minha tia. Só que lá na casa da minha tia, essa tia, ela queria que eu conhecesse e minha mãe contou a história do namorado, acho que contou, vejo ela chorando, não sei o quê. Eu sei que minha mãe contou alguma coisa lá, porque ela notava o chororô meu. E aí contou para minha tia ficou sabendo também que ele não era crente, minha tia era crente. E minha tia disse, você está podendo conhecer seus primos, antes que você encontre algum deles e namore, depois namorar com o primo. É errado, você sabe, né? Vamos conhecer seus primos? Vamos. Aí o templo que ela frequentava era o mesmo lugar onde o apóstolo Elias frequentava desde menino. Fica, desde menino lá, nasceu e se criou lá. Eu que desmamei. Aí resultado, cheguei nesse templo lá e tudo, minha tia apresentou os primos, entre eles, né? E aí ele já olhou, misericórdia, já foi gostando logo. E aí pronto, teve uns 3 lá também, tudo gostando.
da turminha dele, de adolescentes. Ele estava na adolescência, já estava com, acho que 19, por aí assim, e ele estava 2 anos mais velho, né? Estava com 17. Ele disse, eu vou criar essa criança. Peguei o idoso, não deu certo, não, mas agora a criança acho que vai dar. Aí fiquei assim, né, já gostando. E agora outra turminha, da turma dele, da idade dele, também querendo. Ele apressou os passos. Ele viu que estava outros me cercando, sabe? Quando chega visitante assim, igreja jovem, né? Fica todo mundo querendo, estava desse jeito. Aí ele apressou os passos, tinha um congresso, né, sei lá, e todos queriam me levar. A tia, sabe que o pessoal confia, porque tudo crente, né? Minha tia ia deixar eu ir com qualquer um deles, porque a turminha dela, mas aí quem ganhou foi meu primo, ele que me levou. Ele disse, ele fez de tudo, todas as vantagens para levar e tudo. Aí eu fui com ele, não fui com os outros que estavam me convidando. Não levo vocês, não, eu estou aqui com meu primo mesmo. Aí fui com meu primo. Quando ele pegou, sentamos no ônibus, quando ele pegou na minha mão, não, pegou na minha mão não, porque assim, eu senti frio. Eu digo, sim, mas tanto frio, mas não fiz por maldade não, eu disse assim, sem maldade, sabe? A maldade foi depois. Eu estou com frio, e aí pegou na minha mão para esquentar, deixa eu pegar essa mão para esquentar. Quando peguei minha mão, aí a maldade veio. Eita, violenta a maldade. Que cultura é essa, meu Deus? Esquentou demais. Pronto, daí em diante começou, ele gostando de mim. E aí tinha uma prima, aí eu contei a história. Não tinha terminado o namoro, não. Minha mãe só me tirou de perto do cara, né? Voltou para Salvador. Mas ele, acho que desconfiado, não queria perder, falou para meus pais que ia vender terreno, as coisas lá para poder comprar casinha lá, porque ele só tinha coisa lá em Serrinha, não tinha. Tem os bens dele em Serrinha, não tinha em Alagoinhas. Ao invés de ele morar na casa de um tio, trabalhando na leste. E essas empresas encostadas na leste. Mas ele tinha muita coisa assim, não tinha dinheiro, mas tinha terra. Aí foi para vender, falou com meus pais, meu pai até ficou um pouquinho animado. Aí eu estou lá, já tudo certo, né? Aí eu contei a história para ele, ele disse, então você vai terminar, vai lá terminar. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho medo, né, do que ele pode fazer. Nada disso, você vai. Arranjou uma das nossas primas, naquelas são mais velhas, e foi comigo. E aí chegamos aqui, corremos, não sabia nem onde era a casa do tio, né? Mas já conhecia o tio, mas não sabia a casa. Mas procuramos, achamos, cheguei lá, deixei uma carta, um jornal, terminando, ele não estava. E eu já fui meio para ser assim, para não estar, porque meio que mesmo se ele tivesse em Alagoinhas, mas ele não ia estar no horário que eu tinha ido, minha prima. E eu ia deixar a carta que eu tinha medo de enfrentar. Aí deixei o jornal lá para ele, na mão dos tios, e vim embora, foi um dia só foi para fazer isso. Aí entreguei a carta e fui embora. Fui para Salvador novamente com a prima. E aí ele veio aqui falar com meu pai, o meu primo, o apóstolo Elias. Veio aqui falar com meu pai para namorar, tem pedido para namorar, e pronto, ficou tudo certo. Aí depois, o tempo foi passando, foi passando, não, a gente falou dando prazo, daqui a 6 meses estou noivando, daqui a um ano estamos todos casando. E aí, assim como ele falou, assim aconteceu, nós casamos. Mas só que com ele, o beijo na boca já foi maldoso. Como eu já tinha recebido o beijo do outro cara, ele estava no freio do Espírito Santo, com ele disse, ô, o Espírito Santo, ele é crente. Eu não deixei, não quero não freio não, deixa à vontade. Aí casa mesmo, vai casar logo, porque senão não vai dar para esperar, né? Eu casei virgem, mas foi assim, sem inocência, não tem inocência nenhuma. Que o homem beija, não beija assim, ele não beija, não posso sair daqui não, por causa da gravação. Ele não beija assim, né? Beija assim.
acabou. Rapaz. Você acredita que com o primeiro eu nem sentia nada, eu nem via volume? Porque eu estava no freio tão terrível da expressão, eu não via. Com ele, meu Deus. Que negócio é esse? Aí pronto, eu sei o que eu disse, esse negócio é bom, esse negócio é bom. Aí pronto, como eu casei virgem, mas assim, sem inocência, sem inocência não, viu gente? A gente sente de tudo, só é o preparo do ato sexual. Então, eu tive essa coisa dada pelo Senhor, essa intuição, sabe? De namoro não ser um beijo. E experimentei, não é para experimentar, mas experimentei realmente que o negócio é como o Espírito Santo mostra, né? Que é sério, porque você inicia um ato sexual. Está iniciando. Não, uma filha de Deus, abençoada. Quem já fez, peça perdão. E quem está querendo fazer, por favor, dá um freio aí. Faça não, porque é o início do ato sexual. Você está tendo um início de um ato sexual. E eu gosto de lembrar sempre disso, que o Espírito Santo, quando dá uma tarefa, ele dá completa. Gosto de lembrar sempre disso. Você tem uma mesa posta para comer. Tudo ali cheirando, está lá, você inalando aquela coisa da comida, né? Aí a pessoa do banquete fala assim, olha, infelizmente eu recebi ordem para retirar tudo isso aí, porque o dono do banquete não vai chegar. Dá uma desculpa. E aí você sai, você e quem foi mais convidado. Como é que você sai? O estômago, o ácido gástrico, né? Eu sabia dos nomes tudo de cor, não sei mais nada. Começa a preparar para receber, não é assim? Aí a pessoa do banquete despachou, você vai embora. Se você tiver essa experiência, uma semana, foi no outro banquete, fizeram isso com você, no outro, vá ao médico, para ver o que acabou de dano aí. Já tem danos, porque o ácido gástrico, né, preparou todo o estômago para receber e não recebeu. Pode ser uma gastrite, pode ser uma úlcera, a depender do tempo que passar, preparando o estômago e não comendo, pode ser até grave. Não é assim? Natureza é a mão de Deus. Não precisa nem o Senhor jogar fogo sobre todos nós que estamos namorando assim. Não precisa nem vou lançar fogo para queimar tudo. Não, não precisa. A natureza cobra. Veja como anda as mulheres hoje. É cisto, é mioma, é isso, é aquilo. Tanta coisa ruim que acontece, não é? É nódulo. Porque se mexer com a natureza não for do jeito dela, se prepare. O jeito dela é você preparar e receber e ao final ir ao orgasmo. Até se você começar a receber, tiver a penetração e você não tiver orgasmo, já é problema. Já é problema, só se não tiver orgasmo já é problema. Agora imagine ficar um negócio só e nem sequer nada mais e acabou tudo preparado para receber. A senhora é doutora? Não, o doutor Jesus ensina. Ele me mostrou isso. Que assim como o estômago se prepara e adoece se você fica o tempo todo preparando e não recebendo, fazendo, salivando e nada, a mesma coisa, você, a vagina salivando e você nada. É problema sério. E às vezes não vem logo, né? De bem, está tudo bem, mas comigo até aqui, em nome de Jesus, ninguém vai ter nada. Porque eu estou cancelando todo o mal que veio do pecado aí. Mas, em nome de Jesus, entenda, medite sobre isso. Não se brinca com Deus. Santidade traz maravilhas e nós queremos viver em meio às maravilhas de Deus. Então, quem fez, pare. Quem não fez, como eu vou parar? Até tão certo assim que o tempo apitou. Como eu vou parar? Se agora ele já está viciado, eu podia até parar, mas ele já está viciado. Se ele for crente, ele vai parar. E se ele não for, sinto muito, experimente se ele quer se converter. Dê a parada, porque se ele tiver de ser crente, vai acelerar. Ele vai se converter rapidinho.
E se for um crente de verdade, ele vai entender. Vai entender porque meu marido, depois de casado, passou uma fase muito cheia de dinheiro, polo petroquímica, cheio de dinheiro, e os colegas dele levando as esposas para o motel. E aí ele achou bonito. Bora, filha, todo mundo vai com as esposas. E ele foi nos mais lindos, naquele tempo um Le Royale, que era um paraíso. E dinheiro chovendo, ele me levou para esse lugar. Lindo, para chegar lá era uma trajetória difícil, assim meio estranha, porque não era perto, não era dentro da cidade como hoje, né? Então era muito distante, fora da cidade, mas lá era o paraíso. Mas pensa o Espírito Santo que me persegue. Da maneira boa, né? Uma perseguição maravilhosa. Espírito Santo, que é você? Você vai aceitar isso? Eu digo, mas é tão bom negócio. Piscina quente, piscina fria, piscina não sei o quê, tanta coisa. E aí eu vim triste, né? Vim triste. Depois de toda a coisa eu vim triste porque o Espírito Santo só trabalhando na minha vida. Aí depois de uns dias, eu fui para um congresso, não era congresso não, era um trabalho que os batistas têm lá em Jaguaquara, não sei se alguém ouviu falar isso. Todo ano tinha tipo congresso, mas o nome não era assim, era tipo um retiro assim. E lá tinha pregadores cheios do Espírito Santo, e um deles falou bem forte sobre isso, sobre o motel. Eu disse, mas quem falou para ele esse negócio de motel? Aí eu cheguei em casa, quando o motel, passava 8 dias nesse lugar. Eu cheguei em casa pensando, como é que eu digo a ele? Ele está tão animado, querendo toda semana, todo mês ir. Eu digo, meu Deus, me ajude aí. Recebi o poder da Espírito Santo, falei com autoridade de mulher, né? Não foi passando sobre a dele, não. Mas aquela conversa que o Espírito Santo ensina a gente, explicando tudo direitinho para ele. Eu não vejo nada demais nisso. Você não vai, é? Não é para dizer não ao marido, não é para respeitar, mas se é uma coisa que vai transgredir as leis de Deus, a gente tem que respeitar. Não ia poder continuar. É muito claro que ali era prostituição, eu estava num ambiente nojento. Como é que eu ia? Podia ser a beleza toda, mas espiritualmente ali era um verdadeiro inferno. Quantas pessoas ali perdidas, fazendo coisas terríveis. Aí disse não, Deus abençoou que ele ficou zangado, mas depois passou a zanga. E eu, na sabedoria do Espírito Santo, eu vi a decoração de lá, né? Aí eu comecei a fazer decoração do meu quarto, muita coisa bonita, fazendo um monte de coisa assim, parecida, né? Mas com a unção de Deus, ungindo tudo, abençoando. E aí a gente viveu e vive momentos maravilhosos sem ir para a motel. Ainda, viu? Ainda, graças a Deus. Sabe lá que a dieta de 47 anos? Tem 47 anos que não como o que vocês comem aí. Não tenho culpa, né? O negócio fica sério ainda para mim. Aí eu como, meu filho, eu sou velhinha. Mas o que é isso? Entendeu? Porque Deus está me agraciando, você vai deixar desperdiçar, filho? Não deixe não, desperdice não. Vamos embora. Vamos. E agora vamos voltar no batismo do Espírito Santo. Eu só abri esse parênteses para dizer para vocês que o Espírito Santo está disponível para tomar nossas vidas, fazer maravilhas. A glória dele se manifestar, mas é necessário que seja, por conta dessas coisas, é que muita gente duvida da obra do Espírito Santo. Porque vê pessoas fazendo coisas que não devem fazer, e o Espírito Santo não se agrada, e depois rodopiando, pulando, saltando, e as pessoas duvidam. Mas aqui não vai ter ninguém rodopiando, pulando, saltando, fazendo essas coisas que envergonham o nome do Senhor. A gente sabe que somos falhos, mas não podemos ser escravos de pecados. Um pecado na sua vida, se está acontecendo, você não vai ser escrava disso. Você vai arranjar um jeito de se livrar disso. Porque o Espírito, arranjar um jeito, você tem um jeito, que é o Espírito de Deus. Com autoridade e no poder do Espírito Santo, você vai conversar com esse indivíduo e vai dizer para ele, esse santo nome de Deus. E pode ser um santo nome de Deus que esteja beijando, que não está sabendo dessas coisas, né? E aí, eu está sabendo e não está ainda disponível para obedecer. E você vai conseguir em nome de Jesus. Porque hoje, você vai estar assim,
embriagada com essa presença, vai estar recebendo tudo que tem direito, porque Jesus conquistou na cruz, e quando chegar em casa embriagada, para o marido, fique à vontade, mas para o namorado que beijava na boca, você vai dizer, filho, mudou. Eita glória! E prova de fogo, não é? Pois é. Quanto mais for difícil, mais Deus vai fazer na sua vida. Amém. Essa renúncia é muito difícil, muito difícil. Porque ele vai ficar do seu jeito ou ele vai sair da sua vida. Mas tenha certeza que a recompensa do Senhor será tão grande, que você vai glorificar o nome dele para toda a sua vida, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Porque eu tenho certeza que isso aí só faz quem realmente estiver no poder do Espírito Santo. Amém. Não é fácil, não é fácil. Porque não é um demônio que está dentro, é um hormônio que está dentro. E você precisa entender que o Senhor diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. No poder do Espírito você pode impedir, não é demônio, mas você pode dizer, olha, eu vou tomar um banho frio, eu vou tomar um chá de erva doce, eu vou no poder de Deus vencer isso. Toda vez que ele tentar, espero que ele continue, né, tentando, mas você não vai ser vencida. Se não for, se for crente, eu acho que não vai nem ficar tentando. Mas for um namorado assim, vai ficar tentando ainda. E você vai ficar livre desse pecado, porque você não é escravo de pecado. Amém. E diz, vamos casar logo. Não tá bom, não estava bom o negócio? Vamos casar logo. Ah, mas não tem a casa, não tem isso. Vai do jeito que tiver. Você não vai ter que conhecer. Já conhece o que não devia conhecer? Eu tenho que conhecer. Conhecer o quê? Você já conheceu o que não devia conhecer. Agora você vai para a sua casa. Seja qual for o tipo da casa, você vai depois reformar, você vai depois aumentar, você vai fazer tudo o seu sonho, mas agora é pressa para viver a santidade de Deus. Não tem mais nada para conhecer, já conheceu tudo que não devia. Que a desculpa da gente é essa, não porque tem que dar um tempo para conhecer. Conhecer o quê? Conhecer, se você estiver desde o início conversando, aí sim está conhecendo. Conversando, passe anos conversando, que você vai saber que é a peça que você tem. Mas se você passar esse tempo todo beijando, você vai ter uma surpresa quando casar. Uma surpresa. Então, pensa que não tinha surpresa não, foi? Eu com a voz, ele teve surpresa comigo ou com ele. Só que graças a Deus consegui. Meu Deus, ele é assim. Meu Deus, ele é assim. Pois é. Porque ficar beijando. Não conhece. Só conhece conversando. Sem beijo. Conversando. Pronto, vamos bater no Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, por favor, vamos colocar aí a referência. Já colocaram Atos 1:8. Então, Atos 1:8. A referência básica. O batismo no Espírito Santo é um revestimento. Alguns já experimentaram, né? Mesmo antes de vir encontro, já experimentaram o batismo. Hoje não vai ficar com bloqueio aqui não, né? Vai deixar o Senhor renovar, né? Quem já é batizado, por favor, sai a linha de frente. Quem é batizado, sai a linha de frente. Então fica esperando essa menina. Oh, meu Deus, isso é de verdade? É o que eu estou sentindo mesmo? É Jesus? É o Espírito Santo? Que elas ficam na dúvida, né? Não tem que ter dúvida, porque aqui vocês já foram lavados, enxaguados. Toda a bênção de libertação já aconteceu. Então aqui não tem que ter dúvida. Quando começar a ver, que você já sabe. Eita Deus, vamos. Vai logo saindo. Eita Jesus. Tá bom? Não tem que ter dúvida. Deus tratou todo mundo aqui. Está todo mundo preparado para ver a manifestação do poder dele. Lucas 24:49. Mas a gente vou dar logo toda a referência para a gente começar logo a deixar ele trabalhar, viu? Lucas 24:49. João, capítulo 14, versículo de 12 a 17. Mateus 3, versículo 11.
Isso é indispensável que vocês leiam em casa tudo isso, viu? Que aqui eu estou acelerando, para todo mundo almoçar cedo. Então, Mateus 3,11, não foi? Agora Atos 1,5. Atos 2,4. Essas referências para mostrar, mostrar o batismo do Espírito Santo na Bíblia, para saber que é bíblico, né? Na Bíblia registrado nesses versículos aí. Pronto, já colocou Atos 1,5, Atos 2,4. Agora coloca um subtítulo: Propósito do batismo no Espírito Santo. Propósito do batismo no Espírito Santo. Agora essa referência é para esse assunto que vocês vão colocar agora. Para provar qual é o propósito do batismo no Espírito Santo, tem Atos 10, 38. Atos 10, 38. 1 Coríntios 12, 7. Doze, 1 Coríntios 12, 7, versículo 7. Então, o propósito é capacitar para a realização de grandes obras em nome de Jesus. Uma das grandes obras é fugir do pecado. Quando fala grandes obras, a gente quer logo, eita, meu Deus, vai ser lá na África. Eita, glória. Vou trabalhar para ser missionária na África. Primeiro, fugir do pecado. Vencer o pecado. Essa é uma grande obra, dificílima. Então, capacitação para a realização de grandes obras em nome de Jesus. Agora vamos colocar referência, João 8, 14. João 8, não, gente, por favor. João 14, de 12 a 6. Eu já tô... Acho que eu contei aquela história do apóstolo, viu? O negócio está sério. João 14, versículo 12. De novo. Eu tive um erro aqui nessa referência. Ele está assim, João 14, de 12 a 16. Deixa essa, porque eu me atrapalhei, deve ter tido... Eu copiei do livro, do manual. Eu preferi copiar para colocar só o resumo, mas aqui essa referência... Mas não é nada difícil vocês encontrarem texto na Bíblia que mostra que o propósito é realizar obras grandes. Ninguém realiza a obra do Senhor, até pequena, sem o poder do Espírito Santo. Tem que ser no poder do Espírito Santo, né? Então eu coloquei a referência errada, vou até perguntando aí. Depois, quando eu achar, eu passo para vocês. Outro dia que alguém se encontra, eu passo. Outro propósito é testemunho eficaz. Testemunho eficaz, Atos 1:8. Outro propósito é a nossa identidade. Nossa identidade como filha de Deus. Então, Efésios 1:13. Nossa identidade é outro propósito. Efésios 1:6. Nossa identidade. E Efésios 1:13. Eu falei mais de novo aí. Eita, tem que sair daqui logo rápido. Ai. E não esquecer que o Senhor falou que a terra ia se encher do conhecimento do Senhor, não foi isso? Amém. Então, Isaías 11:9. Para ter esse conhecimento do Senhor,
Tem que ser no Espírito, né? É Ele que nos envolve. Efésios 1, 13, botaram? E agora a terra se encherá do conhecimento do Senhor, é Isaías 11, 9. Aí não vai ficar de fora, né? A terra está se enchendo do conhecimento do Senhor, aí não vai ficar de fora, ele está nesse. Resultados do batismo no Espírito Santo, todo subtítulo. Resultados do batismo no Espírito Santo. 11. Isaías 11, 9. Resultado do batismo no Espírito Santo, outro subtítulo. Do batismo no Espírito Santo. Agora coloque as referências. João 16, 8. João 16, 13. Atos 4, 33. Atos 2, de 4 a 7. Coríntios 14, de 2, 14, 2, versículo 2, versículo 15. 2 e 15. Apocalipse 1, de 9 a 20. De 9 a 20. Primeira Coríntios 12, de 4 a 10. Atos 2, 41 a 42. Romanos 8, 26. Esse versículo vai mostrar para vocês os resultados do batismo do Espírito Santo. Resultados maravilhosos, né? Sejam fiéis às leituras em caixas, né? Que eu estou passando direto para poder o tempo não ser muito demorado. Agora, outro subtítulo. Condições para receber. O que é preciso para a gente receber o batismo no Espírito Santo? Primeiro, aceitar a Jesus. Atos 2, de 38 a 39. Ao lado de aceitar a Jesus, colocar Atos 2, de 38 a 39. Segundo, buscar. Tem que ter interesse, tem que querer buscar o batismo, não é? Se alguém aqui não foi batizado e não buscar, vai sair daqui sem receber. Mas se buscar, vai encontrar. Buscar. Ao lado de buscar, bote Atos 5, 32. Consagrar-se ao Espírito Santo, ou consagrar-se a Deus. 2 Timóteo 2, 21. O terceiro, desejar o batismo. Quarto, olha esse negócio. Desejar o batismo.
João 7, de 37 a 39. Mateus 5. João 7, o quê? De 37 a 39. Mateus 5, 6. O próximo é o quinto, é? Pedi a Deus. Pedi a Deus. Lucas 11, 13. Romanos 8, de 14 a 17. Pronto? Falar em línguas, uma das evidências do batismo no Espírito Santo. Outro subtítulo. Falar em línguas estranhas é uma das evidências do batismo no Espírito Santo. Uma das evidências. Mas nem sempre quem é batizado fala em línguas, porque línguas é um dom. E o batismo é a bênção do Eterno sobre nós. Acredite. Falar em línguas é uma das evidências do batismo do Espírito Santo. Às vezes estou dizendo a vocês que às vezes a pessoa é batizada, mas não recebeu ainda o dom de línguas, né? Mas tem aquele que recebe o batismo e recebe o dom de línguas. Manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Não está ligado lá. Aí, manifestação sobrenatural do Espírito Santo, Atos 2:4. Vou falar em línguas, que é uma evidência, é uma manifestação sobrenatural, não é isso? E aí, você vê em Atos 2:4. Atos 2:4, Atos 10:44. Atos 19:6. Vou repetir tudo. Atos 2:4, Atos 10:44, Atos 19:6, Atos 2:6, que é o último agora. Atos 2:4, Atos 10:44, Atos 19:6 e Atos 2:6. A língua estranha pode ser usada para edificação, a gente fala para edificação, e também devocional. Põe assim, edificação, 1 Coríntios 14, de 5 a 6. Vou falar em línguas, né? Edifica nós mesmos. Então, 1 Coríntios. Está onde? Edificação. 1 Coríntios 14, de 5 a 6. Devoção. 1 Coríntios 14, de 2 14, de 2 a 14. Você vai repetir? Edificação, 1 Coríntios 14, de 5 a 6. Devoção, 1 Coríntios 14, de 2 a 14.
necessidade de estar cheio. Há uma necessidade de nós estarmos cheios do Espírito Santo. O Senhor falou isso, para a gente estar cheio, não é isso? Não é uma ordem? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é uma ordem, não tem negócio assim, eu não quero nada disso não, eu quero viver sem sobrenatural. Você não tem escolha não, tem que viver sobrenatural, porque o Senhor dá uma ordem. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então hoje sai daqui todo mundo cheio, transbordando. Em nome de Jesus. Mateus 25, de 1 a 13. Esse subtítulo aí de necessidade de estar cheio. Vocês botam Mateus 25, de 1 a 13. Efésios 5, 18. Mais um subtítulozinho aí. Viver em plenitude. João 16, 7. João 16, 7. E Lucas 24, 49. 24, versículo 49. 24? Lucas 24, versículo 49. Vocês acompanham essas referências. Qualquer dúvida me procurem, ou pelo zap, ou no gabinete, ou na minha casa, na nossa casa. Eu não quero perder vocês de vista. Quando passarem por mim, eu estava no encontro, viu, apóstolo? Porque eu não gravo hoje toda, não, viu? Estava no encontro. Porque às vezes eu passo assim, só paz, mas não mostro que estou me lembrando que estive com você bem recente. Aí vocês lembram. Para me dizer, estava no encontro, eu vi você sair caindo dos pedaços. Glória. Bem, tudo em dias aí? Alguém atrasado aí? Não? Então vocês encostem as cadeirinhas aí, por favor.